Algum tempo atrás, na verdade, para ser mais preciso, em agosto de 2020, saiu uma decisão de uma ação em que o youtuber Nando Moura entrou contra o também youtuber Felipe Neto. O fato me chamou a atenção naquela época porque no Twitter os dois youtubers cantaram vitória no processo, como vocês podem ver aí nos tweets que eu tô colocando na tela. Como meu objetivo aqui é falar de direito e envolver elas com temas da atualidade, eu resolvi ir atrás do processo, que é público, e explicar para vocês aqui o que aconteceu. E eu vou dar um spoiler que vai servir para confundir vocês ainda mais, mas que também, espero muito eu, prenda vocês até o final do vídeo. Porque no final eu não só vou descomplicar, como vou explicar tudo o que aconteceu nessa ação e o porquê desse resultado e o porquê dessa ambiguidade. E o spoiler? Os dois ganharam o processo de fato e os dois não estavam mentindo naquele tweet lá. É claro que tem algumas nuances aí, mas você vai ter que vir comigo para entender melhor. Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje era um vídeo que era pra mim ter feito lá no final de 2020 mesmo, sabe? Mas eu acabei postergando, acabei esquecendo, atrasei, mas resolvi desengavetar por esses dias porque eu acho que é um bom exemplo pra gente poder explicar pra vocês como que um processo tramita no Juizado Especial Cível, o popular Pequenas Causas. Além do mais, dada a polarização e a grande quantidade de ofensas, difamações, notícias falsas que estão inundando as nossas timelines todos os dias nas redes sociais, eu acho que talvez seja produtivo e educativo a gente ver como a justiça atua e como se desenrola uma ação dessas. Antes, aquele recadinho básico de sempre: curta, compartilhe, se inscreva, me siga nas outras redes sociais e, se você quiser, pode nos patrocinar, sendo um membro do canal ou então fazendo um Pix, no valor que você quiser, para essa chave que está aparecendo aí na tela e que também estará na descrição do vídeo. O processo que nós vamos analisar tramitou no Juizado Especial da Comarca de Cotia, lá no estado de São Paulo, e eu preciso aqui, antes de tudo, agradecer a ajuda do advogado, mestre e doutor Felipe Mendonça, dos canais Escola de Direito e Sem Gravata, que é um grande amigo meu aí, que essa vida de produtor de vídeos me proporcionou. E o Felipe, que também é advogado, ele conseguiu me fornecer uma cópia integral do processo, que, para ficar bem claro, só para vocês não terem dúvida, o processo é público e qualquer pessoa pode ter acesso ao mesmo. Primeiro, vou contextualizar os fatos para que vocês entendam o porquê dessa ação ter existido. Uma moça chamada Poliana Camalu, não sei a pronúncia correta, foi ofendida pelo Nando Moura na internet em um vídeo no canal dele lá no YouTube faz algum tempinho já. Na ocasião, o Nando Moura xingou a moça de vagabunda por pelo menos 3 vezes e depois ainda disse que ela queria só mamar nas tetas do governo. É uma outra treta. Só que entre esses e outros insultos, a Poliana decidiu entrar com uma ação criminal chamada queixa-crime. Eu até tenho um vídeo que eu explico bem certinho quais são os tipos de ações criminais, quando que é uma, quando que é outra, mas resumidamente, alguns crimes não são processados diretamente pelo promotor de justiça. Um desses casos é a questão da calúnia, da injúria e da difamação, em que o réu ele tem o poder de decidir se ele vai entrar com uma ação ou não, uma vez que nesse caso esses crimes eles causaram lesão a um bem que é muito particular e íntimo, que é a própria honra. Se você for vítima de um furto ou de uma tentativa de homicídio, por outro lado, esse crime ele vai virar uma ação, independente de você querer ou não, porque aqui, nesse caso de furto ou homicídio, a lei não dá a faculdade de agir como ela dá nos crimes contra a honra. Tem que ter uma ação por parte do promotor de justiça. A queixa-crime da Poliana foi promovida, portanto, por ela mesma, por meio de advogado. Só que nessas situações criminais, em que não é o promotor de justiça que entra com a ação, ele ainda assim participa do processo dando parecer. E é bem isso mesmo, ele vê o que está acontecendo e dá lá seus palpites de quem está certo, quem está errado, se tem que acontecer isso, se tem que acontecer aquilo. E isso também aconteceu nessa queixa-crime por meio de uma promotora de justiça chamada Juliana, que participou desse processo. E tem mais um porém. Dependendo da gravidade dos crimes, eles são julgados ou numa vara criminal comum, ou então no Juizado Especial Criminal, ou Pequenas Causas Criminais. E o que é que decide se um crime é grave ou não? O que é que decide se ele vai ser julgado no Juizado Especial ou na vara comum? A possível pena máxima a que a pessoa pode vir a ser condenada. Se uma pena máxima possível não passar dos 2 anos, ele vai para o Juizado Especial Criminal. Se essa pena possível máxima
for superior a 2 anos, ele vai para a vara criminal comum. Nesse processo da Poliana, em determinado momento surge esse questionamento se o juizado especial criminal seria o lugar correto para se julgar aquela queixa-crime. E aí a promotora, ela fez um cálculo com base na acusação da Poliana, dizendo que a pena máxima daquele crime não ultrapassaria os 2 anos e que, portanto, o crime deveria ser julgado no juizado especial criminal. Só isso, nada mais. A promotora ali não pediu condenação, muito menos pediu pena de prisão. Ela só fez um cálculo processual para ver se era ali mesmo que tinha que rolar aquela ação. Depois disso, alguns portais de notícia, e aqui eu não vou entrar no mérito se foi má fé ou não, se foi desconhecimento, se foi uma interpretação equivocada do juridiquês, ou se porque eles odiavam realmente o Nando Moura, o fato é que eles soltaram uma notícia de que o Ministério Público, que é o órgão dos quais os promotores de justiça atuam, teriam pedido a prisão do youtuber Nando Moura. Alguns portais de notícias só replicaram essa notícia, sabe, aquele Ctrl+C, Ctrl+V, e muitos comentaristas e youtubers, influencers da internet em geral, repercutiram essas manchetes comentando o caso e alguns criticando o Nando Moura. Isso foi o que aconteceu. O Nando Moura, entendendo que tinha sido ofendido na sua honra, em razão da forma errada com qual a notícia foi dada, resolveu entrar com uma ação de danos morais, combinada com uma ação liminar de obrigação de fazer contra esses portais de notícia e contra o Felipe Neto. Cara, eu meti um juridiquês aqui, mas eu vou traduzir para vocês. O que aconteceu na prática foi que o Nando Moura, ele entrou com uma espécie de ação que na verdade era uma ação 3 em 1, ou a gente fala tem 3 pedidos na mesma ação. A primeira ação era uma ação de obrigação de fazer, ou seja, uma ação que queria condenar os réus a tirarem do ar aquela notícia errada. E a segunda ação, que também era uma obrigação de fazer, queria condenar os réus a publicarem uma nota de direito de resposta. Vocês perceberam que essas duas primeiras, elas não pedem um pagamento, não pedem um valor, nada. Elas só pedem a condenação a se fazer alguma coisa, tirar do ar e dar a nota de resposta. E é por isso que nós chamamos de ação de obrigação de fazer. Esses 2 primeiros pedidos nessa ação, elas foram feitas junto com um pedido liminar. Isso é, um pedido para que o juiz adiantasse de imediato os efeitos de uma eventual sentença final e já ordenasse, pelo menos que provisoriamente, que se tirasse do ar e que se publicasse o direito de resposta antes mesmo do processo ser julgado. Os pedidos liminares, eles são muito comuns e, de fato, muitas vezes eles são necessários, uma vez que algumas ações aí podem durar alguns anos e se esses pedidos não forem atendidos, os prejuízos podem ser, às vezes, muito maiores. E, por fim, eu disse que era uma ação 3 em 1 ou 3 pedidos em uma ação só. E o último pedido era a condenação dos réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 39.920. O valor da indenização, e é importante falar, é o que vai definir se uma ação civil vai rolar na vara civil comum ou no juizado especial civil. Enquanto lá no penal você separa a competência de um ou outro pela pena máxima, aqui é o valor da causa. Se esse valor for acima de 40 salários mínimos, é a vara civil comum. Se for abaixo, é o juizado especial cível. E por que é melhor o juizado especial cível? Porque lá você vai poder entrar com a ação sem custas processuais e se você perder você não vai precisar pagar nada, nem essas custas processuais, nem o que chamamos de honorários de sucumbência, que é um valor que o juiz define nessas ações para o pagamento dos honorários do advogado da parte vencedora. Ou seja, quando você perde uma ação, além de você ter que pagar o que você deve, você tem que pagar ainda um valor pelo trabalho do advogado da parte contrária. E não é à toa que o juizado especial acabou sendo uma das ferramentas de lawfare mais usadas no Brasil. Mas isso é um tema para outro vídeo. E contra quem o Nando Moura entrou com essa ação? Contra 8 pessoas distintas. O portal de notícias Catraca Livre, o portal Diário do Centro do Mundo, contra o jornalista Pedro Zamborda de Araújo, que é jornalista do Diário do Mundo, ou pelo menos era do Centro do Mundo, contra o portal de notícias Revista Fórum, contra o portal Tecmundo, contra a editora 247, contra o portal Pragmatismo Político e contra o Felipe Neto. Eu aqui estou usando os nomes fantasias que vocês conhecem, mas na verdade, constam os nomes das pessoas jurídicas, mas eu já fiz esse trabalho de tradução só para vocês entenderem bem, ou pelo menos visualizarem quais foram as empresas processadas. A ação
Ela começa com a apresentação de uma peça, de um texto, chamada de petição inicial, apresentado pelo advogado e irmão do Nando Moura, o Luiz Gustavo de Moura Cagnin, ou Cagnin, não sei a pronúncia correta. E eu preciso aqui dizer que o Luiz Gustavo é um excelente advogado, super técnico, claro, conciso, bem preciso na explicação dos fatos. As petições iniciais, elas precisam contar um fato, explicar um acontecido e explicar por que aquilo que aconteceu é ilegal e qual é o seu pedido para o juiz. No direito, nós falamos que a petição inicial ela precisa ter a causa de pedir, que é exatamente isso: narrar os fatos e mostrar o direito e fazer os pedidos, ter os pedidos. E isso foi realmente muito bem feito na representação do Nando Moura. Então, o Luiz Gustavo, depois de narrar todos esses fatos sobre a queixa-crime aí que nós falamos também agora há pouco, e também, além de apontar os sites e portais que deram essa notícia de forma errada e distorcida, ele ainda explicou com perfeição que a liberdade de imprensa é valor em um país livre e democrático, tendo papel importante na informação da população e a síntese de opiniões divergentes, ensejando um cenário fértil para debates e aprimoramento da sociedade. E mais, ele disse ainda que a propagação de notícias falsas que distorcem a realidade vão na contramão desse propósito. E sobre a liberdade de expressão, ele ainda disse que a liberdade de expressão não pode servir de escudo para a prática gratuita de ofensas e difamações. Prevalece no embate entre os direitos fundamentais a inviolabilidade da honra, direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 5 da Lei Fundamental. Entendimento contrário seria a chancela do Estado para humilhação pública e ofensa ao próximo. Porra, Nando, você tem aí um irmão do seu lado que manja demais do tema, cara. Por que você não aprende com ele um pouquinho, sabe? Porque ficar humilhando e ofendendo o próximo na internet e ainda ficar levando processo, uma hora essa conta de ganhar publicidade com as ações não vai mais valer a pena, cara. Sem contar que eventualmente você pode até perder a primariedade e aí as coisas ficam mais complicadas, né? Não acha, não? Então, ó, se aconselha com o teu brother aí que ele manja. Bom, depois disso, essa ação, então, ela foi distribuída e caiu nas mãos de um juiz, o Eduardo de Lima Galduros. Como essa ação tinha aqueles 2 pedidos liminares, antes de qualquer coisa, o juiz precisaria se manifestar e decidir sobre eles. E ele decidiu. De cara, ele acatou um dos pedidos, o pedido para que os sites tirassem do ar a notícia falsa ou errada, ou então, olha só, ele facultou que ao invés dos portais tirarem a notícia, eles poderiam corrigir a notícia e aí não precisaria tirar do ar. Sobre o direito de resposta, o juiz achou melhor não dar essa liminar agora, para decidir somente no final do processo, depois que todo mundo se defendesse. E foi assim. Todas as empresas apresentaram suas defesas, algumas alegaram, por exemplo, que a notícia não tinha ficado mais do que 2 horas no ar, outros alegaram que só estavam narrando os fatos de uma ação, meio que insistiram no erro, assim, não perceberam a cagada que tinham feito. Teve ainda quem disse que não noticiou que foi pedida a prisão, mas sim a condenação, o que também tá errado. Enfim, todo mundo apresentou as suas defesas. E o Felipe Neto? A defesa do Felipe Neto foi feita pelos advogados Leonardo Fernandes e Daniel Schlemberg, e também foi uma defesa muito bem feita, muito clara, bem concisa, sem enrolação e também muito bem fundamentada. Basicamente, a defesa quis mostrar ao juiz que o Felipe Neto não teceu comentários à notícia, nem endossou as afirmações falsas. Ele apenas compartilhou essa notícia no Twitter com a legenda: "É esse o sujeito que grava vídeos há anos tentando arruinar a minha reputação." A defesa dele também sustentou que, apesar de não ter pedido a pena de prisão nem condenação, o parecer do Ministério Público deixava escapar, ou pelo menos afirmava que tinha acontecido um crime. E aqui eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Um cuidado que os promotores e os advogados têm quando estão contando uma história sem ainda entrar no mérito, ou estão dando um parecer, como é ali no caso, é não afirmar diretamente que aquele fato foi um crime. Normalmente os promotores, delegados, escrivães, quando eles precisam falar sobre isso, eles usam expressões como "o réu praticou em tese o crime tal", ou então "o réu teria praticado tal crime". Deu para flagrar mais ou menos que eles tomam esse cuidado. Aliás, esse é um cuidado que eu e muitos jornalistas também tomam quando estão contando uma história aqui. Porque se você não tem uma condenação, você não pode falar que uma pessoa cometeu um crime. E esse é um cuidado até que eu recomendo para todo mundo tomar, para que você não venha depois a ser processado, inclusive por calúnia. Bom, e ali no parecer da promotora, ela acabou sendo mais direta, falando algo que realmente teria difamado e tal, fez umas afirmações mais conclusivas do mérito.
Só que isso feito por uma promotora não é irregular nem está errado, porque é a função dela mesma. O que ela fez foi só, talvez, adiantar algo que ela falaria só no parecer final. E essa alegação da defesa também foi usada pelos outros, né, pelos portais, para tentar dar um ar de que a promotora, né, não tinha pedido a condenação, nem pena de prisão, mas que talvez fosse pedir no futuro. Depois que todo mundo se defendeu, o Luiz Gustavo, né, que é o advogado do Nando, apresentou mais uma petição contra-argumentando esses fatos e teses apresentados pelas defesas. E normalmente é assim mesmo, a pessoa entra com a ação, que é a petição inicial, as partes contestam e depois o autor da ação apresenta uma impugnação à contestação. Depois disso, quando é necessário trazer mais provas, perícia, essas coisas, o juiz dá início a uma fase que nós chamamos de instrução. Basicamente, seria a fase onde as testemunhas seriam ouvidas, laudos seriam juntados, peritos seriam consultados, enfim, tudo que pudesse ser útil para que as partes comprovem as suas teses. Só que muitas vezes, tudo que você precisa para provar o seu ponto de vista já se esgota ali na apresentação da petição inicial e das contestações, porque você já junta documentos, já junta de tudo que você tinha para juntar. Nesses casos, o juiz pode fazer algo que chamamos de julgamento antecipado da lide. Olha o juridiquês aí de novo. Mas na verdade é só o nome que a gente dá para ele pular todas essas fases e ir direto para a sentença, já que não tem mais nada para se juntar ali. E foi isso que aconteceu nesse processo. E na verdade, quem deu a sentença aqui não foi o juiz, mas foi uma juíza, porque ali teve uma troca de magistrado durante esse processo, algo que é muito comum, né? Porque ou o juiz saiu de férias, ou ele foi promovido, enfim, isso é algo bastante comum, e quem deu essa sentença foi a juíza Renata Pedreno. Lembra que eu falei para vocês que era uma ação 3 em 1? Duas das ações eram de obrigação de fazer. Então, uma, ela manteve aquela espécie de condenação que já tinha sido dado liminarmente, que era de apagar ou de corrigir as notícias. Com relação ao pedido do direito de resposta, a juíza entendeu, assim como até a própria defesa alegou, que o Nando Moura, ele fez um vídeo que tinha mais de 300 mil visualizações naquela época, que para ela já bastaria como direito de resposta. Além do mais, os fatos também seriam corrigidos, né, nos portais de notícias, então não tinha mais necessidade de fazer aquela nota de direito de resposta. Então ela não condenou ninguém nesse segundo pedido. Por fim, no que diz respeito aos danos morais, a juíza condenou todos os réus, todos, a pagarem a quantia de 18 mil reais, que ela entendeu suficiente para reparar a dor sofrida pelo Nando Moura, sem que essa indenização também se transforme num enriquecimento sem causa. Só que, ó, não eram 18 mil para cada um, era 18 mil que eles teriam que levantar ali numa espécie de rachadinha até somar ali os 18 mil talquês. Alô, Bolsonaro? Ensina eles aí como que se faz uma rachadinha que diz que você manja, hein? E assim terminou o julgamento em primeira instância. Dos 8 condenados, 5 deles, incluindo o próprio Felipe Neto, não concordaram com a decisão e recorreram dela apresentando uma apelação. Quando uma parte apresenta uma apelação, automaticamente a outra parte, que no caso é o Nando Moura, é intimado para se manifestar sobre aquelas apelações. Então a ordem meio que se inverteu, eles apresentaram e agora o Nando Moura se apresenta e rebate as apelações. E isso, no direito, é o que nós chamamos de contraditório, que é essa dialética. Sempre que alguém falar alguma coisa, você tem que abrir a hipótese ou a chance ou o momento para o outro se manifestar sobre aquela alegação. Depois disso, essa apelação vai para uma turma cível. E 3 magistrados, 3 juízes tomam essa decisão. Veja que na primeira instância é um juiz só. Quando você apela e sobe, vai para uma câmara, né, ou 3 desembargadores ou 3 juízes, como foi nesse caso aqui. E como essa decisão ela parte de um grupo, essa decisão ela não deixa de ser uma espécie de acordo, que pode se dar por maioria ou por unanimidade. E é por isso que essas decisões nos tribunais são chamados de acórdão, que é um acordão com o Supremo, com tudo. No caso dessa ação, o acórdão foi unânime, isso é, os 3 juízes, os 3 magistrados votaram da mesma forma. E essa decisão foi a de se manter a condenação dada em primeiro grau para 7 dos 8 réus. Apenas um foi absolvido e também foi absolvido de maneira unânime. Exatamente, o botafoguense mais amado e odiado do Brasil, Felipe Neto. Agora vamos explicar o que aconteceu nessa decisão. Os 3 juízes, de forma unânime, entenderam que não se pode confundir a atuação da imprensa, que de fato sim distorceu a realidade para dizer algo que o Ministério Público não tinha dito, com a conduta do Felipe Neto,
que se limitou a compartilhar e expressar sua indignação, sobretudo de forma sóbria e comedida. Mais do que isso, a decisão disse também que a mera referência, desde que há veículo idôneo e sem indícios ostensivos de falsidade, não é uma ilegalidade. Por mais que o site tenha cometido esse erro, e esses sites cometeram e foram condenados, a apresentação da notícia naquele primeiro momento não trazia indícios claros, ostensivos, de que se tratava de uma notícia falsa ou deturpada. Em outras palavras, o próprio Felipe Neto também foi induzido a erro. E como ele não é jornalista e ele agiu de boa fé, isso é, ele supôs serem verdadeiras as alegações dos portais, não tem por que ele ser condenado juntamente com esses portais e sites de notícia. E aí agora nós voltamos lá no início do vídeo, quando Nando Moura disse que venceu o processo. E ele não tá errado. Ele venceu 7 dos 8 réus. Mas o Felipe Neto, nesse caso, foi mais preciso e também está com a razão, até está com um pouco mais de razão, porque ele não foi parte vencida, ele venceu o Nando Moura nesse processo. Os sites erraram? Erraram. Foi justa a condenação e a vitória do Nando Moura? Foi justa e acertadíssima, da mesma forma que a absolvição do Felipe Neto também foi justa e correta. E cá pra nós, hein? Eu acho, e aqui é só meu achismo, opinião, que o Nando Moura preferiria ter condenado só o Felipe Neto e ter perdido as outras 7, sabe? Se fosse o contrário. E é por isso que eu acho que dá pra falar que, apesar dos dois terem vencido a ação, o Felipe Neto é que realmente saiu ganhando. Mas isso é só a minha opinião. E você, qual é a sua opinião?